pessoal, aqui quem fala é o professor Reinaldo. Mais uma vez, vamos iniciar aqui o Papo Iguaçu, né? Um programa para mostrar o olhar de algumas pessoas sobre a cidade de Iguaçu. E nesse programa é que eu convidei uma pessoa muito querida, a Tabata, amiga da minha esposa, tem história um pouco com a família e tem uma história com a cidade de Iguaçu e ela abriu esse espaço para a gente aqui. Para começar, Tabata, quando é que você veio para Iguaçu? Em Iguaçu? 85. Você nasceu aqui ou veio com a família? Vim com família, Vocês vieram da onde? Ali da Vila Santa Catarina. Ah, tá. Mas assim, né? Eu me considero do Cipó, nem tenho imagem dessa casa, né? Dessa parte da minha vida. Eu me vejo, a consciência que eu tenho de mim é aqui. É nessa mesma casa. Não, em outra ali, na verdade. Foi nesse mesmo bairro aqui, nessa região aqui? Sim, ou não? na rua de baixo. Ah, tá. Aí eu vim pra cá. Teve algum motivo que a sua família veio pra cá? Sempre tem uma historinha por trás disso aí, né? A história é muito bacana, assim. Foi um dia de temporal em São Paulo. E meus pais estavam na rua. E eles pegaram um ônibus. Qualquer um, né? Você está debaixo do temporal, você entra no ônibus. E desceram aqui em Cipó. Eles erraram o caminho? Não, pegaram qualquer ônibus debaixo do temporal onde eles iam descer. E aí veio parar no Cipó esse ônibus, né? Deve ter sido independência da vida aí. E aí conheceram o Cipó e se encantaram. Falaram, é aqui mesmo que vamos morar, né? E na mesma semana, meu pai trouxe todos nós, os meus irmãos eram mais velhos. E quando meu irmão viu um galo cantando, ele virou pro meu pai e perguntou assim: pai, onde põe a pilha? Aí meu pai falou: não, a gente tem que trocar de vida, a gente tem que vir pra cá. Legal, que legal. E viemos pra cá. E sua mãe, seus pais, eles faziam o que na época? Eles trabalhavam com o que na época? Meus pais são artistas plásticos, né? Os dois. Mas Que... meu pai é marceneiro de profissão, né? Mas eles são artistas aí, desde sempre. Eles conseguiram trazer esse trabalho aqui para a cidade? Conseguiram viver desse trabalho morando em Iguaçu? Morando em Iguaçu, mas não comercialmente não em Iguaçu. Eles sempre produziram aqui e sempre levaram para Santos. Inclusive na época havia o trem, que hoje não tem mais, né? Então pro meu pai era super prático, ele produzia aqui e levava para Santos, em Santos, em Guarujá. Também vendeu muito nos Jardins e foi assim que nos criou. Conseguiu Sim. dar dignidade para a família, né? Sim. Falar uma outra coisa para você. Qual foi a escola que você começou a estudar aqui? Onde é que foi a sua infância aqui? Conta um pouco pra gente aí. A Casa da Criança, né? Primeira, Prezinho, fiz na Casa da Criança. Quem era o responsável? Quem que era o dono da Casa da Criança lá? O seu Francisco. Seu Francisco. Ele fazia algumas coisas no Natal lá, né? Sim. Sempre havia uma festinha de Natal. Ele morava ali, inclusive, nas 3 ruas pra cima, né? Ainda a família dele tem a casa. Era muito bacana. Eu tenho imagens dele, assim, né? Não tão nisso, faz muitos anos, Lógico. né? Já não sou tão novinha assim, mas eu tenho ainda a imagem dele vívida, assim. Aí você fez a creche lá, aí depois de lá você foi pra qual escola? O seminário, que hoje é a Casa de Cultura, né? Fiz o primário ali. Ah, do lado do ginásio de esporte, né? Isso. Aí você ficou no seminário até quando? Até a 4ª série. Então, do primário, na 5ª, foi pro Chuncão. E no primário, tem algum professor aí no primário que você lembra, que tá por aqui no Cipó ainda ou não? Então, eu lembro da minha professora, a Ivone, nunca mais a vi. Lembro da Carminha. Acho que são as professoras que assim mais me marcaram. Aí depois você foi pro Chuncão. Pro show. Maria André Schunk. Que é viva ainda hoje, né? Vivo, resiste. Resiste. E como é que foi lá? Lá você chegou mais na adolescência, né? Sim. E como é que foi lá? As amizades lá. Quero saber as amizades. As amizades, acho que são pessoas que ainda trago na minha vida até hoje, né? Do primário a gente perde um pouco de referência, perde. né? Aí do ginásio em diante, acho que a gente fica mais com essa referência e acaba trazendo as pessoas para a nossa vida inteira. Foi onde conheci sua esposa, né? Onde conheci várias pessoas, professores também magníficos, né? Tive o Cole como professor. Pessoa o professor boa. Ricardo, que é fantástico. Ivani, que acho que hoje é a diretora do atual do seminário, né? Que era o seminário, o Donizete agora. O Donizete, que era o diretor do Schunk, maravilhoso, um ser humano fantástico. Nossa, muitas referências, assim.
a professora de português, Marisa, uma japonesa. Nossa, somos Legal. nós. Falar uma coisa pra você, teve vários momentos importantes lá, na sua adolescência, no Colégio Schunk lá, mas teve alguma coisa assim que te marcou, que falou, pô, isso aqui foi legal, ou foi muito triste, ou foi um momento que eu fiquei muito feliz. Tem alguma coisa que te marcou bem nesse período que você estudou lá? No Schunk, acho que quando eu tive que ir embora pra Guarujá, com 15 anos. É, a cabeça muda, né? Quando meu pai falou, não, vamos embora, que não vamos tentar outra coisa diferente. Natasha tinha ido morar em Buenos Aires, o meu irmão ficava aqui, e minha mãe e meu pai estavam, né, comercializando realmente lá na Baixada, então vamos pra Guarujá. E foi triste, porque foi assim como... Eu nunca consegui deixar, né? A primeira vez que eu dirigi um carro, não tinha nem habilitação, eu aprendi a vir pro Cipó. Eu só sabia pegar o imigrante e parava no Cipó. E mesmo de ônibus, eu nunca consegui deixar de estar aqui, de estar presente. E foi triste acho que foi a parte mais triste. Quem bebe dessa água, né? Sempre volta. Não esquece nunca mais, né? E tinha relação com o pessoal lá do centro da cidade, em Iguaçu também, ou era mais a relação sua, foi sempre aqui mesmo? Não, então, do Embu-Guaçu, eu conheci uma banda, né, os integrantes da banda dos Animais Poéticos, você lembra disso? O Paulo, inclusive, né? Namorou com Natasha. O Vandro era vocalista, não é? O Paulo, isso. O Paulo, aí tinha o Clécio, o Cássio, Krebs, o Rogério. Daí a Sara, né? Todo esse pessoal aí. Clécio, né? O Clécio, baterista. Isso. Sim, então era o que eu tinha de contato. Depois a Tonton, que fez muita parte da minha vida, que eu acho que eu entrava lá, Tonton. Não façam isso, mas eu entrava lá com a carteirinha falsificada, né? Tinha 13 anos, mas eu entrava, acho que podia entrar com 16, eu tinha 16 a carteirinha. E vocês tinham uma dificuldade, né? Vocês do Cipó, né? Aí vamos imaginar que a Tonton, eu fui muito pra Tonton também na minha infância, fui promotor da Tonton. Eu dava os cartões lá, os convites e tal, ajudava a vender. Né? Então assim, quando a Tonton, imaginei que dava uma confusão na Tonton, aí fechava a Tonton 2 horas da manhã. O pessoal do Cipó, que tinha que pegar ônibus, tinha que ficar lá na frente do Pascoal. Até hoje. Até hoje é assim, né? Infelizmente é assim. Mas é um problema estrutural, né? De madrugada em São Paulo, são alguns bairros que você tem ônibus, não é um problema daqui, né? E em Iguaçu também, no centro da cidade também. Mas pelo menos uma vez, em hora tem, né? Tem que ter, tem que ter. Né? Eu acho meio punk essa parte do transporte, né? O transporte público em Cipó sempre foi, e em Iguaçu sempre carente, né? Sempre carente. Existe um problema, né? Histórico aí, relacionado ao desenvolvimento aqui dessa região e daquela região central de Iguaçu. Mas tem outros bairros também da cidade que não são desenvolvidos. Eu vi alguns posicionamentos seus aí nas redes sociais, tal, que a polêmica, acho que ela é menor. Acho que o mais legal de tudo é quando você tem alguma coisa para lutar. Quando você tem algo para lutar, isso é importante. Você não fica naquela solidão de viver no vazio. Eu acho que tem que lutar pelas coisas. Só que eu acredito que tem que explanar mais, discutir mais. Mas em relação a essa diferença que você até mesmo se posicionou lá no Facebook em relação ao Cipó em Iguaçu, quais são as diferenças que você enxerga que te incomoda? Então, eu sou cipoense, né? Me desculpe vocês. Não tem problema. Eu sou cipoense. Eu amo Cipó, amo o município em Iguaçu, claro que amo. Mas eu acredito que Cipó já era para ter sido emancipado há muito tempo. Cipó, em Iguaçu tem os problemas e tem outros bairros ao redor tão grande, acho que como Cipó, não sei aí. Mas também populoso, que precisa de uma assistência, acaba que a administração não consegue, né, gerir o todo. Então, por isso que eu acredito na emancipação de Cipó. Porque Cipó, por exemplo, tem um bairro aí da Ponte Alta, que não nos pertence, na verdade, pertence a Itanhaém, não é Itanhaém. Perdão, desculpe. Eles acabam usando nossos serviços públicos, porque imagina, né, como vão para Itanhaém. Mas é um povo também totalmente desprovido, porque tá lá e o
o candidato vai lá, pede voto, mas quando o candidato não pode fazer nada por isso, porque não, aí já não como se chama, não é mais a jurisdição. Isso. Então o problema lá, né, que eu acompanhei e vi alguns excessos de algumas pessoas, tal. O grande problema então é a má gestão. Né? Se, por exemplo, tivesse aqui em Bugaçu, né, na cidade de Bugaçu, Cipó eu considero como Bugaçu, aqui no bairro do Cipó a gente tem uma subprefeitura, só que é uma subprefeitura que não funciona, ela não tem autonomia financeira. Nenhuma. Né? Então, se isso acontecer, eu acho que esse debate ele pode até existir, mas ele vai diminuir. Então, pelo menos é o que eu vejo. Eu trabalho, tem quem me conhece, eu trabalho com finanças públicas há um bom tempo e tal, e uma luta, eu fiquei um tempo como vereador na cidade. Isso foi uma das nossas lutas. O que tem que se ter na cidade de Bugaçu, né, para minimizar esse debate, é uma rúbrica nos orçamentos da cidade para a subprefeitura da cidade. Para você dar autonomia financeira para o subprefeito. Porque o subprefeito do Cipó, ele tem um olhar do cara que mora aqui. Sim. Por exemplo, nós temos em São Paulo várias subprefeituras. O subprefeito de Parelheiros, ele tem um olhar diferente do subprefeito da cidade de Jardim. Ele consegue ver as demandas daqui. E o governo municipal tem rúbrica para isso, no município de São Paulo. Você tem uma rúbrica subprefeitura de Parelheiros. Então, assim, pelo que você acabou de explicar agora pra gente, não é que você quer... A questão de deixar o Cipó livre, né, não é livre. Você quer ver o Cipó com autonomia financeira para resolver os problemas. Porque se isso resolver, acho que todo mundo gosta. Acho que algumas pessoas, como havia conversado com você, utilizaram de um expediente equivocado. Né, o discurso, né, pelo que eu estou entendendo aqui seu aqui, é o seguinte: a questão não é emancipar o Cipó, a questão é ter um olhar mais adequado para o Cipó. Porque o prefeito que fez muito isso pela cidade, todo mundo sabe disso, não é? Foi só Ademar. Né? E não pode ser, porque a gente não pode acreditar porque ele morava na cidade, porque ele também fez coisa para o Penteado. Sim. Ele fez coisa para o Goiás. Então, ele era um humano fantástico, né? Você tem que ter uma visão mais republicana da coisa, né? Mais humana até. Isso. Mas vamos voltar para a parte mais familiar. Né? E o que foi ser mãe para você? Ser mãe? A primeira vez que o negócio deu tracinho lá, o tracinho no... Nossa, foi assim, eu quis muito o Diego, né? Os meus pais haviam acabado de separar, minha mãe tinha ido pra França, que o irmão dela mora lá. E a Natasha estava na Argentina, o Eduardo estava aqui, eu estava no Guarujá sozinha com meu pai, né? Ficamos os dois. Eu acabava de fazer 18 anos, e daí falei, eu vou morar sozinha, né? Ficar cobre. Bom, e aí eu morar sozinha, né? Liberdade. Só que tem não é tão bacana morar sozinha, ninguém é uma ilha, né? Aí eu comecei a ficar carente, né? Eu falei, nossa, eu tô muito sozinha. Então, eu tive a brilhante ideia, eu vou ter um filho, né? Por que uma coisa simples, né? Uma coisa simples, né? Eu não vou ficar sozinha nunca mais. E aí escolhi, né, lá o ser escolhido. Aí eu falei, eu quero ter um filho. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, você quer ter um filho comigo? Ele falou, quero. Eu falei, então vamos começar a tentar. Aí tem a parte prática da coisa, né? E aí tivemos o Diego, né? Que lindo, que bebê lindo. E quando eu tive o Diego assim nas mãos, eu falei, eu não preciso de mais ninguém, né? Eu já tava pronta pra assinar meu divórcio, assim. Falei, nossa, agora eu tô pronta aqui. Mas não é bem assim, né? Mas é uma força que a gente sente muito. Esses dias eu escutei uma frase de uma pessoa que ela falou o seguinte: só sabe o que é amar é quem tem filho. Sim. Quando você tem um filho, você vai saber o que é amar alguém de verdade. E você tem a compreensão dos seus pais também. Isso, você vê como seus pais lutaram por você. Sim, você tem essa compreensão, né? Que muito você não tem. Que, né, lógico, com meu pai foi complicado. Meu pai, para eu ir na Tonton ou em qualquer lugar, tinha que vir todos aqui, né? Que é uma caminhada. Tinha que fazer um ofício, né? Um ofício de retirada e levar e trazer.
E lógico, né? Sempre batendo de frente, que eu acho que dos filhos eu sou de personalidade, somos muito parecidos, somos os dois turrão, assim. Então a gente sempre bateu de frente desde muito novinho. E quando eu tive meus filhos, inclusive ele foi a primeira pessoa a saber que eu tava grávida. Eu contei pra ele, ficou muito feliz. O Diego uniu muito minha família, né? Tava cada um num canto. Minha mãe voltou, Natasha voltou, todo mundo voltou. Nasceu, legal, o Diego. legal. Foi uma união, assim, foi fantástico. Então foi uma cola aí da minha família. E os outros dois? O Gabi veio de surpresa, né? Veio de percurso? Sim. Filho do carnaval, Gabi e o Enzo, vai ter carnaval. Foi aniversário de novembro, tá vendo? Os dois de novembro, filhos do carnaval. Não é dia 26 de novembro, não, né? 26 de novembro, eu faço o aniversário com o Enzo. O meu mais novo é dia 26 de novembro. Minha mãe também gostou muito de carnaval. E o Gabi dia 16 de novembro. E meu enteado, que é filho do Danilo, 6 de novembro. Olha que bacana, que né? Coisa espetacular. Carnaval. Carnaval. Ele era bem espirituoso no carnaval. Bem animado, né? E a vivência lá? Quando você foi embora de Embu-Guaçu para morar em outra cidade, né? Quem me conhece um pouco, eu saí de Embu-Guaçu para ir morar em Viçosa, fui estudar para fora. E a gente mora em Embu-Guaçu, só que quem quer crescer tem que ir para São Paulo, porque infelizmente a cidade não tem estrutura para estudar num colégio de qualidade, fazer uma faculdade séria, tem esses problemas, né? Que não é um problema só de Embu-Guaçu, o problema da região metropolitana, né? Tem cidades da região metropolitana que são muito mais avançadas que nós, e está próximo de São Paulo, e infelizmente nós não conseguimos ainda absorver esse poder que São Paulo tem. A cidade de Embu-Guaçu, infelizmente, não conseguiu fazer isso. E você, né? Se relacionou, teve que ir embora de Embu-Guaçu. Como é que foi ficar fora de Embu-Guaçu esse período aí? Então, Guarujá é Guarujá, né? É outra coisa, né? Mas também há seus pênaltis, né? Guarujá é uma cidade que sobrevive de 40 dias por ano, né? Que é a temporada. E também passa aí um ano em quem vive realmente da temporada, quem tá ali no centro, né? O Itapema, por exemplo, que é um shopping a céu aberto, não, vive todo dia, né? Não depende do turista. Agora, quem depende do turista, passa aí mal, né? Que é o caso de vocês, não é? Sim, né? Porque a gente sempre trabalhou com turista, né? Logo também entrei na corretagem, né? Me formei corretora em Guarujá. E lá trabalhava já com corretagem também, dependendo muito do turista, né? Que é o turista que compra. É uma cidade fantasma também, porque é triste também você ver aqueles prédios todos o ano inteiro vazios, né? E tanta gente precisando de casa, né? E o povo vai lá ocupar um mês. E aí a gente acaba trabalhando muito a temporada, de alugar pro povo do interior. E Guarujá também ficou assim, eu peguei, a gestão que eu peguei primeiro lá, acho que foi de um coronel também, né? O tal do Farid. Era um coronelzão lá. Não, que Farid? Maurício Mariano. Maurício Mariano, ele, né? Super do Guarujá, tava bonitinho, depois pegou esse Farid, deu uma detonadinha. Aí depois veio a Antonieta e acabou com tudo. Agora parece, né? Eu estive em Guarujá agora no Natal. E tá linda a cidade. Tá bonita, assim. Então eu acho, quando você fala assim de Embu-Guaçu, eu acho que Embu-Guaçu foi muito mal gestado por todos esses anos. Eu senti isso quando voltei, que eu fiquei 15 anos em Guarujá. Você entendeu? E quando voltei, parecia que eu tava voltando pro mesmo lugar que eu havia saído há 15 anos atrás. Que não foi desenvolvido nada, sabe? A gente tem 13 cadeiras lá que são ocupadas por vereadores. E que se você parar para pensar a fundo, afinco assim, eles pensaram neles. Porque a cidade podia estar desenvolvendo aí um turismo ecológico. Por isso que eu quero emancipar Cipó. Porque Cipó tem tudo, já que Embu-Guaçu não se interessa por esse desenvolvimento, então deixe que Cipó trabalhe, sabe? Essa parte ecológica, que cresça o comércio aqui de Cipó e que o comércio possa viver daqui, né? Porque isso é importante, trazer o turista de volta para Cipó. Porque eu lembro de quando eu era criança, todos esses sítios, né, era gente de São Paulo que vinha. E que hoje não vem mais, porque a gente aparece na televisão, inclusive acho super errado, né? É uma puta propaganda, desculpa
Não tem problema não, não tem problema, fica tranquilo. Mais propaganda negativa Da cidade, né? Tá chamando só no caos, né? Chama pra comprar coisa legal, né? Então, o objetivo desse programa é amor, né? Porque se a gente abre o Facebook hoje, parece que Embu-Guaçu é uma cidade alerta. Né? Só tem coisa ruim, mas tem coisas boas na cidade. Lógico que tem. Assim, eu quando voltei para Embu-Guaçu, eu tive essa mesma sensação. Mas assim, Embu-Guaçu, se no futuro as pessoas que forem tomar o poder da cidade, pensar a cidade, planejar a cidade tem jeito, eu acredito que a cidade tem jeito, né? E o que você espera para a cidade nos próximos anos aí? Bom, de tudo você está vendo, existe um cenário hoje na cidade, sim, e no país, no estado, que tem... O que acontece no país reflete nos municípios, a gente sabe disso. Mas você é uma pessoa extremamente ativa, tá sempre se interagindo na cidade, conversando não só de política, de várias coisas. Mas o que você pensa da cidade? Eu não estou falando em termos só políticos, não é isso. A pergunta é mais profunda. O que você pensa para Embu-Guaçu no futuro? O que você espera? Bom, eu vou ser sincera, espero que for emancipado, mas se não for, espero que haja um olhar, que haja realmente uma subprefeitura aqui em Cipó, que esses 30% que é recolhido aqui em Cipó, que fique aqui na cidade, que tenha realmente pessoas capacitadas na secretaria e nas cadeiras, sabe? Que saibam votar melhor, que escolham candidatos, que pelo menos tenham uma formação, sabe? Não coloque um turista lá, um aventureiro, como tem vários ocupando nesse momento. Sabe, que não tem formação nenhuma. Por exemplo, eu sempre pego no pé dele, né, do Manezinho, o filho. Sei. Eu sei de onde veio o Manezinho Paris. Eu lembro dele, sabe? Da época do mercado. Mas também, eu pego muito no pé dele, porque, por exemplo, ele foi o que mais teve votos, não foi? E tal. Talvez não sei qual é a estratégia dele, né? Mas imagino. Mas também eu reconheço que ele se transformou num político. Você entendeu? Mesmo que ele não tenha... A gente precisa concordar o que ele faz, a gente fazer. Sim. Mas ele é uma referência, porque ninguém tem mais de 1000 votos na cidade só fazendo coisa errada. Entende? Eu acho que essa avaliação nós temos que respeitar. Sim. Não é possível que, salvo engano, acho que teve 1.400 votos. Será que tem 1.400 pessoas que só pensam errado na cidade? Alguma coisa ele tem de bom. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Agora é o presidente da Câmara. Eu vou falar uma coisa para você. Uma pessoa extremamente sensível. Uma pessoa sem maldade alguma. Ele não tem maldade. Se ele faz alguma coisa para a cidade que é ruim, ele não faz pensando, eu vou fazer isso porque vai ser ruim. Ele faz, às vezes, porque as pessoas aproveitam da sua ingenuidade. Ele é uma pessoa extremamente simples. Sabe? Eu lembro quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu vi que ele ficou meio arredio. Mas depois ele percebeu que a gente estava lá para fazer um trabalho junto. E hoje, a gente se fala, se dá bem, se conversa. Eu fiquei feliz por ter ganhado. Ele é uma pessoa autêntica. Sim. Eu gosto de autenticidade. O que eu não gosto, quando a pessoa fala que é uma coisa e não é. Ele assume tudo que ele faz. Ele não tem vergonha de falar o que ele faz, entendeu? Mas tinha alguns amigos na casa que infelizmente se escondem, entendeu? Isso não é bom para a cidade. Claro que não. Então é isso que eu digo, não deem esses votos, sabe? A gente tem exemplo aí de candidato que ganhou pelo nome, pela família, e que no fim não é que é uma má pessoa. E não é, meu amigo também, conheço aí. A questão não é pessoal, a questão de gestor não público. É pessoal, mas a pessoa não consegue desenvolver um trabalho. Então eu acredito que... Gente, não vamos votar nessas pessoas, sabe? Vamos escolher com mais carinho aí, gente que tenha um preparo, né? Que saiba chegar e falar numa tribuna, sabe? Tem um vereador, o candidato universal, como que chama ele? Carlinhos. Eu nunca vi que também falar na tribuna. Aí tem esse também que tá ocupando uma vaga, que também é da família do Manezinho. O Walter. Também nunca vi falar na tribuna. Então, pra que tão lá? Porque, sabe, eu quero um vereador que vá lá na tribuna realmente, coloque os pontos, fale o que pensa, fale o que acha. E também aonde eu acho que Cipó perde é isso. Cipó consegue eleger no máximo 4 candidatos, né? E aí você mesmo numa votação, Cipó sempre perde. Porque mesmo que você tudo é posto em votação. Então são 4 votos, né? O restante é tudo de Embu-Guaçu. Então você é vereador de Embu-Guaçu, você vai deixar de levar
pra lá a verba e vai trazer pro Cipó? Mas aí eu vou ter que ponderar com você nisso aí. Eu acho que se o cara for republicano, isso é independente onde ele mora. A minha família toda mora no Jardim Emília. Eu moro no Valflor. Eu fiz vários vídeos contra a gestão atual, falando de buraco de rua. Eu nunca fiz na minha casa. A minha casa é estrada de terra, é esburacada, tá cheio de buraco lá. Entendeu? Eu faço para os outros. Isso é uma coisa que eu acredito. Mas eu acho que não é o lugar que vai fazer você tomar as atitudes corretas para a cidade. Entendeu? Aqui tivemos vários vereadores de alto nível. Tinha o Hamilton. O Hamilton era um cara extremamente capacitado. Ficou desgostoso com a política, foi embora, tal. O próprio Arnaldo, um cara extremamente preparado. Não era um Jeca Tatu, um cara preparadíssimo. E ele fazia coisas para a cidade. O que eu vejo, mas eu respeito as divergências, é que as pessoas não podem se aproveitar de um problema que está ocorrendo atualmente na administração. Porque vamos lá, a UPA não foi inaugurada ainda, mas ela foi escolhida no bairro do Cipó. Ela foi no bairro do Cipó. Assim, o governo federal poderia mandar para qualquer lugar, foi mandado para lá. Entendeu? É pouco. Tem que fazer mais? Tem que fazer mais. Muito mais. Mas assim, o que eu acredito para terminar da minha parte, desse tema especificamente, o que eu acredito é uma visão mais macro da cidade. Quem está no poder tem que olhar em termos macro. Eu acho um absurdo ter as pessoas terem que pegar um ônibus no Vila Dirce, descer até a Praia do Cipó, pegar um outro ônibus lá. Esse cara que mora no Vila Dirce, sabe o que vai acontecer? Ele nunca vai conseguir ir de pé para São Paulo. Porque toda vez que ele chegar com o ônibus lá, já vai ter gente na frente dele. Então o ponto final tinha que ser em outro lugar. Sim. Essas discussões eu sou a favor, são discussões pontuais e relevantes. E isso não vem sendo feito na cidade. Eu acho que se um dia o Cipó for emancipado, vai ter meu respeito. Só que eu acho que tem outras coisas para se conversar primeiro. Sabe aquele casamento que você tem há 10, 15 anos com a pessoa e você tá mal. Aí eu vou separar? Não. Para separar eu vou ter que tomar algumas atitudes. Eu acho que isso tem que acontecer primeiro. Tem que ter algumas conversas, algumas audiências públicas. Por exemplo, eu sou a favor de você ter uma sessão, pelo menos uma vez por mês, aqui no Cipó. Trazer os vereadores para cá, para discutir aqui. Claro. Eu sou a favor disso. Para quê? Para o cara vir para cá, para dar espaço, por exemplo, para uma pessoa. Você pega um aposentado que não pode pegar ônibus, um cadeirante, mas ele quer ver a câmera. Traz para cá. Bacana. Eu acho que essas coisas dá para ser feito. Por exemplo, você fazer audiência pública, por exemplo, aqui em Bugaçu, quando eu estava vereador, eu trouxe para a cidade o Cidade Legal. O que é o Cidade Legal? É um programa do governo estadual para regulamentar as casas dos municípios. Por exemplo, a audiência pública de habitação para você regulamentar as casas da cidade de Bugaçu, você tem que ir em cada bairro fazer isso. Você vai no Penteado, faz uma audiência pública, vai no Congonhal, vai no Cipó. Só no Cipó? Só quando você fala Cipó é grande demais. É muito grande. Você tem o Jardim Campestre, que é um negócio que é muita gente. Você tem Vila Dirce, que é um bairro grande. Vila Santista é um bairro um pouco menor, mas é um bairro que tem gente. Então, assim, eu acho que está faltando, antes dessa discussão, acho que a discussão ela vai ocorrer um dia. Tem que discutir outras coisas na cidade ainda. Não que isso não seja importante. Né? E eu tenho certeza, você é uma pessoa inteligente, por isso que eu busquei para conversar com você também, você tem essa sensibilidade. Você está aberto a dialogar. As suas posições no Facebook foi para o diálogo. E as pessoas deturparam. Você queria dialogar. Você até fez uma votação. Você quer emancipar o Cipó, sim ou não? Eu achei legal. É que eu falo. A minha última sessão na Câmara Municipal aconteceu um negócio espetacular. Tá? A prefeita municipal, o executivo da cidade, mandou um projeto para a Câmara Municipal para tirar os 20% dos professores, para quem tinha curso superior do salário base. Ia dar esses 20% não como um salário base. Se você tira do salário base, o cara ganha menos 13º, a aposentadoria dele é menor. Se ele tiver um aumento no futuro, como o salário base é menor, ele vai ter um aumento menor. O que aconteceu? O sindicato da cidade mobilizou todos os servidores, eles colocaram lá pelo menos umas 300 pessoas na Câmara Municipal.
encheu a Câmara, a prefeita queria colocar com regime de urgência, nós dialogamos com todos os vereadores, não, vamos colocar em regime de urgência, vamos pôr a votação, vamos votar contra. E todos os vereadores votaram contra. Olha que bacana. Então assim, os vereadores, se eles forem cobrados, eles trabalham pela cidade. Eu faço a defesa porque quando eu estava fora, eu pensava de uma maneira diferente. Quando eu entrei, eu vi. Ali na Câmara Municipal, todos querem uma cidade melhor. Só que tem um ego que às vezes atrapalha. Mas aquele dia eu tive a certeza absoluta que a população de Embu-Guaçu tem jeito porque os servidores entraram, foram presentes, gritaram, fizeram pressão. E a Câmara Municipal, ela respondeu à altura. Foi um negócio, e os servidores, aí eu tenho que fazer uma defesa, foi para todos os servidores do bairro do Congonhal, do bairro do Cipó, do centro. Mas por isso que eu falo para você, existem dois problemas na cidade, na minha opinião. Existe qualificação mesmo dos gestores públicos. Eu não falo só de vereador não, tá? Tem secretário que senta na cadeira e não podia estar lá. Com certeza. Tem secretário, tá? Pessoas. Por exemplo, tá? Você pega qualquer município desenvolvido, você tem pelo menos um funcionário que ele vai pelo menos uma vez por semana para a Assembleia Legislativa para almoçar com o deputado, para conversar com o deputado saber que a cidade existe, pedir emenda para o deputado. Esse cara também vai uma vez por mês lá para Brasília, passa nos ministérios, e aí ele vai começar a vender a cidade. Começa a vender. Em Embu-Guaçu não tem isso. Não tem, entendeu? Porque é uma classe de gente, né, que acaba ocupando não todas as secretarias, mas que são ignorantes, e além de ignorantes são arrogantes, porque eles não aceitam sugestões, eles não falam, olha, não sei fazer, né, vamos aí abrir, tem dificuldade traga um projeto, porque tem gente com projeto. Tem. Essa Secretaria de Meio Ambiente que perdeu aí, né, esse elo de colocar Embu-Guaçu no mapa ecoturístico da cidade de São Paulo, nossa, meu, sabe, que falta. Eu estava conversando com alguns amigos meus, e nesse final de ano eu tive o prazer de dar uma passeada lá para Atibaia. Minha esposa queria passear, vamos lá. Eu estava vendo Atibaia, o que tem Atibaia? Tem bastante mina d'água e tem um morro. Não tem mais nada a cidade. Lá tem mais de 50 hotel, resort. Entende? Assim, eu viajei e a cidade foi projetada para 50 anos. A gente tem que começar. Eu acho que tem que começar. Olha, um exemplo que eu tive foi em Ibirá. Ibirá tem a tal da água com vanádio, mas não é que a água ela brota. Na verdade, você fura, né, até chegar no basalto, e aí começa a minar água com basalto, que é uma água curativa e tal. Então também foi uma cidade que foi atrás disso, já há 50 anos atrás. E também tem 3 minas a cidade, né? Aí tem os resorts que são toda tratada com essa água. Quer dizer, não são coisas impossíveis de fazer, de estar trazendo. A gente tem a trilha para Itanhaém. Estava falando, da agricultura na cidade, né? Os agricultores, querendo ou não, eles geram emprego na cidade. Porque aqui em Embu-Guaçu tem mais de 35 hortas registradas, com DAP, com tudo certinho. Só que não tem o quê? Uma política pública para esses caras. Né? Não tem uma política pública destinada para esses caras. Você falou do meio ambiente, também não tem uma política pública para isso. Estão jogando tudo no desde rio, desde que eu me conheço por gente, eu até falei isso na audiência pública do orçamento. Pô, Embu-Guaçu é a cidade do turismo. A cidade do meio ambiente é a cidade da agricultura. Aí você pega o orçamento público destinado para as secretarias, as 3 juntos não representam 5% do total do orçamento. Não, é triste. Então, não existe uma intenção do poder público para isso. Tabata, toda entrevista eu faço essa pergunta, eu faço esse questionamento para os entrevistados, né? Para finalizar esse programa Papo Guaçu. Uma frase para a cidade de Embu-Guaçu. Uma frase? Desenvolvimento. Eu acho que é a frase que tem que ser levada aí no futuro, tá desenvolvendo, né? O município, a cidade, dando espaço para as pessoas. É duro quem pega aí o ônibus na madrugada, é uma condução cara, é uma condução que não respeita o ser humano como ser humano, é longe, então o Cipó tem que se manter, né? Tem que ser uma escolha da pessoa ir embora daqui, né? Há que ter um projeto das pessoas ficarem, elas poderem viver, não estou falando ficar rica ou milionária, mas com aí o
o suficiente para viver aqui, não ter que se matar. Desenvolver para crescer. Desenvolver para crescer, é isso. Obrigado, Tabata, pela oportunidade. Desculpa te incomodar aí. Ai, Pessoal, acompanha a gente aí no Papo Guaçu. Temos mais novidades. Abração, segue a gente aí.